Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o nosso querido e nobre e amado profeta, o último dos mensageiros, com seus familiares, companheiros e todos aqueles que o seguem até o último dia. Amém. Queridos irmãos e irmãs, viver o Islã no Ocidente, viver o Islã no Ocidente é uma das maiores provas, principalmente dessa época. São palavras dos estudiosos. Não apenas por causa da corrupção, da tentação ou da fitna que existe. Mas por quê? Porque o coração é sempre testado todos os dias. Muitos muçulmanos como nós, muitas vezes nos sentimos estranhos por ser uma minoria. Muitas vezes a luta interna para preservar as 5 orações diárias que não conseguimos praticar. Outra coisa, lutar e tentar proteger os filhos da corrupção diária. Outra coisa, tentar sobreviver espiritualmente. Por isso que sábios verdadeiros disseram assim: a verdadeira honra, olha que interessante, a verdadeira honra não está onde você vive. A verdadeira honra não está onde você vive, mas quem vive em seu coração. Quem é que está aqui dentro? A vida mundana, as coisas, Deus. Por isso, não podemos esquecer, o Islã começou estranho. Quando ele veio, no início ele veio o quê? Estranho. São palavras do profeta. قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Mensageiro de Deus, que a paz tenha sobre ele, falou: o Islã iniciou-se estranho. O Islã começou estranho e voltará a ser estranho, da maneira que começou. Então, tenho certeza que os bem-aventurados, os virtuosos, são os estranhos. Perguntaram: quem são os estranhos? O Imam Ibn Qayyim responde nesse hadith: os estranhos, igual o profeta falava, são aqueles que permanecem firmes quando as pessoas se corrompem. Mesmo no meio da corrupção, da fitna, da tentação, você permanece firme, segurando a brasa. Hoje, muitas vezes, o praticante da sunna, quando você quer praticar uma sunna, deixar uma barba ou algo semelhante, você é chamado às vezes de quê? De exagerado. É chamado do quê? De exagerado. Por quê? Porque está diferente dos outros. Quem evita o haram, o que é haram? Proibido. Quem evita o que é pecado, se você evitar o que é pecado, e esse pecado é comum na sua região, você é visto como estranho. Compreendeu? Hã? Quem protege a fé dos filhos? Não, meu filho, você é antiquado. Não quer mexer com o pecado, mas todo mundo mexe, é estranho. Quer preservar os seus filhos? Ah, é antiquado, quadrado. Mas os sábios falam assim: talvez exatamente essa estranheza seja a sua salvação, se Deus quiser, perante Allah, perante Deus. Não podemos esquecer que Deus falou no Alcorão assim: Alá bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Por certo, é na lembrança, é na recordação em Deus que os corações encontram
tranquilidade. Por que eu falei isso? O Ocidente hoje, o que possui? Tecnologia, riqueza, conforto, entretenimento. E olha que o Ibn Taymiyya lá na época falava, existe neste mundo, nesta vida mundana, um paraíso. Quem não entrar nesse paraíso, não vai entrar jamais no paraíso da outra vida. O que ele quis dizer com isso? Perguntaram, por que isso? O que é o paraíso dessa vida? Qual que é o paraíso dessa vida? Já falei várias vezes aqui. Ele respondeu assim, o amor a Deus. O amor a Allah, a sua lembrança, o dhikr constantemente, é uma tranquilidade com ele. É um paraíso. As coisas da vida mundana não vão te influenciar se você tiver isso. Ibn Taymiyya falava mais, tenho certeza, a verdadeira felicidade não é o dinheiro. É quando o coração sincero encontra o seu Criador, a Deus, a Allah, o único todo-poderoso. Vamos lembrar os primeiros muçulmanos na Abissínia. Onde era a Abissínia? Na Etiópia, que foi a primeira imigração que os muçulmanos fizeram. Quando os companheiros do profeta Muhammad fugiram da perseguição de Meca, foram recomendados ir para onde? Para a Etiópia, para a Abissínia. Eles viveram como minoria lá na Abissínia. Comunidade pequena, muçulmana, como nós. Mas carregavam aqui dentro algo grande, chamado Tawhid, monoteísmo, La ilaha illallah. O rei, lá na Abissínia, era o povo da ignorância, não era muçulmano. E ali, o pessoal de Quraish enviou um grupo ali para tentar fazer a cabeça desse rei, para expulsar os muçulmanos dali. Mas um grande muçulmano chamado Ja'far, ele foi ali e recitou um versículo da Surat al-Maryam, explicando a vida de Maria para esse rei. Que eles não insultam Maria, eles respeitam e amam Maria, e eles estão continuando com a mensagem de Jesus. O muçulmano não vence pela força, jamais. Ele vence pela verdade, pelo caráter, pela educação. Nesse momento, o rei da Abissínia se comoveu e expulsou quem? Os inimigos do Islã. Por isso que o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya falava assim, o maior convite ao Islã, todo mundo quer convidar as pessoas ao Islã, o maior convite qual que é? Qual que é o maior convite? É o bom caráter, é o seu comportamento. Você não precisa ficar pregando, se converta, não. Tem um caráter adequado que as pessoas vão ver. E foi isso que o rei viu nos muçulmanos, um caráter. Não viu fofoca, não viu mentira, viu comportamento. Compreende? Por isso que os sábios falam, um verdadeiro muçulmano no Ocidente, como nós vivemos no Ocidente, deve ser luz que ilumina. Igual quando está no escuro, pega a lanterna. Nós temos que ser luz do guiamento para as pessoas. O que Allah disse na Surat al-Baqarah, no versículo 83? وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Isso é para nós. E falai às pessoas, geral, boas palavras, palavras de bondade, palavras de caráter. Compreende? O Islã, então, não nos ensinou a termos arrogância e muito menos grosseria e nem agressividade. O
profeta Muhammad, pela sua biografia, e que todo mundo estudou a biografia dele, ele era o quê? Gentil, sorridente, misericordioso e principalmente paciente. Ter sabr. E tinha vários problemas na comunidade. Aisha radiyallahu anha, que ela esteja satisfeita com ela, mulher do profeta, ela diz assim: eu nunca vi alguém melhor no caráter que o nosso querido mensageiro de Allah. E nós somos obrigados a seguir o quê? A sua conduta. É isso que o muçulmano faz. No Ocidente, talvez muitas pessoas hoje nunca tenham lido o Alcorão. Mas elas, sem dúvida alguma, vai ver vocês, muçulmanos, no comportamento, na honestidade, na misericórdia, no respeito, na paciência e etc. Compreendeu agora? Então você é o Alcorão para elas. Por isso devemos ter algo chamado batalha silenciosa dentro do coração. Cada um de nós. Allah falou assim: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Na sura Shu'ara, no versículo 88 e 89, Deus falou assim: no dia em que riquezas e filhos não beneficiarão, exceto quem vier até Deus com um coração puro. Isso vai beneficiar. Os sábios verdadeiros diziam: a maior guerra não é externa e nunca foi externa. A guerra é dentro do coração. O Ocidente pode afetar os olhos, pode afetar os desejos, pode afetar os pensamentos e até a fé. Mas, por isso que Ibn Qayyim dizia, o coração que a gente tem, ele se enferruja. Igual o ferro, também se enferruja com o tempo. Só que se você passar um polimento no ferro, o ferrugem vai embora. No coração, também tem o polimento. É zikrullah. Lembrar e recordar de Allah, deixar Allah entrar aqui dentro. Para não afetar com essas coisas na vida mundana. Por exemplo, no Ocidente temos a dificuldade de criar filhos. Não só no Ocidente, até onde a maioria muçulmana vive. E Allah disse: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Deus diz o quê? Ó vós que credes, fiéis, protegei a vós mesmos e a vossas famílias, filhos do fogo. Cuidado. Uma ordem de Deus. O que a gente está fazendo para nos proteger, proteger nossos filhos e nossa família do fogo? Hoje, principalmente no Ocidente, muitos pais trabalham tanto que entregam os filhos. Eu falo até por mim, e por quem é pai. Entrega onde? Na internet. Mas os sábios antigamente ensinavam a educação começa pelo exemplo, pela sua conduta, pela sua preocupação com a reza, com a mesquita, com o Corão. Compreendeu? Porque eles diziam que a criança ela vai ver no pai ou na mãe a oração, a sinceridade, a veracidade, a verdade, o Alcorão, a misericórdia, o respeito, a paciência, a conduta em geral. Porque isso eles falam, e é verdade, permanece no coração. Independente. O Imam Malik, que Deus o tenha, falava: o conhecimento não é a quantidade de palavras, de livros, é a luz colocada dentro do coração. É aquilo que você pegou e pratica. O profeta falou isso. O verdadeiro sábio é aquele que pratica o que sabe.
Os sábios atuais, eles sempre contam nas suas aulas relatos importantes, histórias. E eles falaram de um jovem muçulmano na Europa, que trabalhava até tarde. Mesmo cansado, esse jovem colocava vários alarmes para despertador para acordar para o Fajr. Os colegas zombavam e tiravam sarro desse jovem. Riam dele. Anos e anos depois, esse jovem, tão preocupado com a reza e com o Corão, se tornou o imã da mesquita do bairro. E alguns daqueles colegas que riam dele aceitaram o Islã apenas por ver a firmeza desse homem, desse jovem. Por isso que o Hassan al-Basri tem uma frase impressionante que ele falava: quem melhora a sua relação com Deus, Allah melhora a sua relação com as pessoas. Quer ter uma relação boa com as pessoas? Todo mundo quer ter. Tem uma relação boa com Deus. Automaticamente você vai ter relação boa com os outros. Foi isso que aconteceu com esse jovem. Ele se preocupou em ter ligação com Deus no Fajr. Depois que ele se tornou imã, aqueles que riam dele, ou algumas daquelas pessoas, se converteram através dele. Uma irmã, também ali, ela perdeu algumas oportunidades grandes de emprego na Europa, porque ela usava hijab, o véu. Isso acontece até aqui hoje. Ela chorava escondida, mas dizia assim, para ela e para a família dela: eu prefiro perder o mundo do que perder a minha religião, a minha fé. Isso eu não abro mão. Passou anos também. Outras mulheres começaram a usar o véu, o hijab, inspirada nessa irmã. Por quê? Pela sua coragem e valentia. E fé. E Deus falou assim no Corão: Inna Allaha ma'a sabirin. Certamente Deus está com os perseverantes, com os pacientes. Ela perdeu a oportunidade de emprego, mas ganhou pessoas dentro do Islã pela sua conduta. Compreendeu o que é a paciência? Os sábios falam que hoje muitos sentem-se sozinhos, se sentem sozinhos no caminho da religião. Mas talvez Deus Todo-Poderoso esteja afastando de você multidões e multidões para aproximar dele. Um outro sábio conhecido como Ibn Juzzi, que Deus o tenha, o que ele falava: quando Deus Todo-Poderoso ama um servo, quando Allah ama um servo, ele faz com que ele encontre conforto na obediência. Na obediência a Deus você encontra o quê? Conforto. Isso é sinal de amor. Ele falava, às vezes, o silêncio aproxima de Deus. A tristeza quebra o orgulho. A solidão purifica o coração. Por isso que o verdadeiro sucesso, os sábios falavam, aquela frase: Leisa an-najah bi kathrat al-mal, wala shuhra, wala bi al-manasib. O verdadeiro sucesso, ele não vem com riqueza, não vem com fama e muito menos com posição social. Então como é que vem o sucesso? Ele vem com tawhid. Ele vem com um verdadeiro sucesso, ele vem em a pessoa morrer com la ilaha illallah, com um monoteísmo sincero dentro do coração. Salva. Olha que Deus fala: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنَ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Deus diz: quem for afastado do fogo e entrar no paraíso, esta pessoa triunfou. Obteve o quê? Sucesso. Compreendeu? Queridos irmãos e irmãs, é importante
e lembrar que os sábios falam, talvez ninguém está vendo a gente. Ninguém vê a sua luta, as suas lágrimas, a sua oração escondida ou súplica, o seu esforço para sustentar a tua família dia a dia, com halal, com lícito, saindo do ilícito, a sua resistência contra os pecados diariamente. Mas você tem que ter certeza no seu coração absoluta que Allah, Deus está te vendo a todo momento. Deus está vendo cada prostração feita que você faz. Ele está vendo cada haram, cada coisa ilícita que você abandonou. Ele está vendo quando você leva o teu filho para a mesquita. Ele está vendo a sua súplica na madrugada que ninguém vê. Então confia mais em Deus e deixa o seu coração ser habitado por Allah, não pela vida mundana. O profeta Muhammad sallallahu falou assim: "Innama dunya ayyam, kullama dhahaba yawm dhahaba ba'da." Olha o que o profeta falou. A vida não passa apenas de dias. Sempre que um dia passar, for embora, parte de você também passa. Também se vai. Significa o quê? Então viva para Deus. Viva para Allah antes que o tempo passe. Compreendeu? Al-Ghazali, um grande sábio e filósofo islâmico, ele dizia assim, porque ele viveu numa época de várias corrupções moral e várias divisões da época. E naquela época que ele viveu, tinha pessoas que tinham um amor exagerado pela vida mundana. E automaticamente o quê? Fraqueza espiritual. Por isso que ele falava, a ruína do ser humano não começa na pobreza. A ruína começa quando o coração se afasta de Deus e se entrega a essa vida. Isso é uma ruína. Ele ensinava que o problema nunca foi apenas o ambiente. Não é porque a gente vive aqui como minoria, então esse que é o problema. O problema é nós afastando nosso coração de Deus. Mesmo em terras islâmicas, hoje, como falamos no começo, uma pessoa pode estar distante de Deus. Mesmo vivendo como minoria, como a gente vive hoje aqui, alguém de nós pode ter um coração iluminado, sem dúvida. Basta ter o esforço. Por isso que ele falava assim, Imam Ghazali, que Deus o tenha. O coração é como um espelho. Um espelho. Os pecados cobrem-no de ferrugem. Então, purifique e limpe esse espelho, se aproximando de Allah. Allah disse assim, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Deus falou, mas não. O que eles cometiam cobriu seus corações de ferrugem. Os incrédulos. Não podemos ser igual a eles. Será que meu coração está iluminado? Então a gente deve entender que os sábios falam, o Ocidente pode destruir ou pode até elevar o muçulmano. Depende de nós. Imam Ghazali ensinava que esta vida mundana não é condenado por si só. O problema é quando a vida mundana entra onde? No nosso peito, no nosso coração. Não é proibido possuir o mundo em suas mãos. O perigo é o mundo possuir o seu coração. Será que isso aconteceu comigo, com você? Então não esqueçam, os sábios falam, hoje muitos trabalham bastante, ganham dinheiro, viajam, vivem ocupados.
mas o coração ele vai morrendo lentamente. O corpo vive com alimento, certo? Precisa comer e beber. O coração vive como? Com lembrança de Deus, colocando Deus aqui dentro, não se afastando, não com a vida mundana. A gente vê o quê? Pessoas têm conforto, têm tecnologia, têm luxo, mas o espírito, o coração está vazio. E vemos pessoas que não têm nada, está tranquilo. Porque se alimentou espiritualmente. Al-Ghazali falava também sobre a solidão. Ele dizia, a maioria das pessoas se aproxima de você, às vezes, por interesse. Agora, os sinceros, os verdadeiros, se aproximam por causa de Deus. O muçulmano no Ocidente, muitas vezes, se sente estranho, sim. Incompreendido, sim. Isolado, sim. Então, quando o servo encontrar intimidade com Deus, verdadeiramente, tenha certeza que a solidão das pessoas vai tornar pequenininho. Você sente tudo isso porque você não está sentindo Deus aqui dentro. Compreendeu? O conhecimento, olha que interessante. O Imam Ghazali se tornou um grande sábio e filósofo, certo? Só que ele não falava. No começo, ele buscou conhecimento, ele buscou fama, ele buscou prestígio, ele buscou debates, reconhecimento, etc. Mas depois, com o tempo, ele mesmo percebeu que o coração dele continuava vazio. Não se influenciava. Então ele abandonou a posição, abandonou a fama durante vários anos, apenas para purificar a alma e o coração. Aí ele mesmo falou no seu próprio livro, eu descobri que a felicidade não está na discussão, mas sem dúvida alguma não está na proximidade com Deus. Não é a fama, nem a ostentação do ego. É quantas vezes você se aproximou de Deus. Você falou com Ele no sujud, na prostração. Hoje muitos discutem o Islã e querem divulgar na internet. Várias pessoas querem, mas poucos e verdadeiros que choram de madrugada na prostração. O problema não é divulgar, nem discutir o certo ou o errado. O problema é ver se você está sentindo Deus aqui dentro. O Imam Ghazali falava assim, o pior inimigo é a alma que existe entre teus lábios. Significa que ele ensinava que o maior combate não é contra as pessoas, é contra desejos, ostentação, orgulho, pecado escondido, amor exagerado à vida mundana. O verdadeiro jihad, para nós muçulmanos que vivemos no Ocidente, é baixar o olhar diariamente, é proteger a reza, 5 orações por dia, é manter o que é lícito, evitar o ilícito, é resistir à fitna, às tentações, à corrupção e principalmente preservar os filhos na religião. Essa é a luta forte. Ele chegou até a criticar os religiosos que tinham informação, mas não tinham transformação. Não adianta. Ele falava, quantos conhecem o caminho, mas não caminham. Não adianta conhecer. É conhecer e praticar. O conhecimento sem ação, sem prática, é loucura. E prática sem conhecimento é inválida. Tem que ter conhecimento e prática. Não basta a gente assistir alguns vídeos islâmicos, ou decorar algumas frases islâmicas, ou discutir essa escola, aquela escola, criticando outros. Então o que basta?
O que é preciso? É preciso sinceridade, veracidade, adoração constante, caráter e humildade. Aí você vai preencher o seu coração. É preciso, para quem tem filhos, educá-los dentro do Islã. O Imam Ghazali falava, o coração de uma criança é puro, igual uma joia, alta, valiosa. Aquilo que nela for plantado, crescerá. Então veja o que se está plantando no coração do seu filho. Porque hoje o Ocidente, o que planta? Materialismo. Planta o que mais? Individualismo. Desejos. Muitos falam sobre, não sei se é essa palavra, hipersexualização. Afastamento total da religião. Então nós, como pais, precisamos do Alcorão, das rezas, do amor a Deus, do amor ao profeta, do respeito, dos modos islâmicos. Uma das maiores filosofias e sabedorias do Imam Ghazali era sobre a sinceridade. Ele temia muito isso. Ele temia mostrar religiosidade para as pessoas, e não é isso. Buscar fama apenas, ou aparência espiritual. Ele falava, muitas ações parecem da outra vida, mas escondem o amor pela vida mundana. No Ocidente, é perigoso querer a aprovação das pessoas. Cuidado. A aprovação tem que ser de Deus. Mudar, às vezes, você quer mudar os seus princípios, os seus valores, por causa dos outros, para ser aceito na sociedade. Tenha vergonha de ser o Criador. O verdadeiro crente, fiel, muçulmano, busca sempre agradar a Allah, antes das pessoas. A dúnia, a vida mundana, é uma sombra passageira. Quem tenta segurá-la vai perder com certeza a eternidade. Deus falou assim, وَمَا الْحَيَّةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Deus fala, a vida mundana não é senão ilusão passageira. Uma ilusão. Nada é real quase. Então o muçulmano trabalha, sustenta a família e busca sempre o que é lícito, halal, sem esquecer do principal, da vida eterna, al-akhirah. Devemos saber, como os sábios falavam, viaje até Deus, antes que seja levado até Ele. Viaje até Deus, antes que seja levado até Ele. Então, enquanto você tem vida, busque a Deus antes que você morra. Significa, você pode viver onde você quiser. Aqui em Criciúma, em Londres, em São Paulo, onde for. Mas a verdadeira viagem é do pecado para o arrependimento. Da distração para Deus, da vida mundana para a vida eterna. Os sábios ensinavam que o coração de um fiel, de um muçulmano, é como uma vela em meio ao vento. O vento das tentações, dos desejos, sopra muito forte. Você não pode deixar apagar. Então, enquanto houver em você Alcorão, 5 orações diárias, sinceridade, veracidade, dhikr, recordação, tauba, arrependimento, a luz vai ficar acesa, o vento não vai apagar. Compreendeu? Allah diz, Allahu wali alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur. Na Surat al-Baqarah, versículo 257, Deus diz, Allah, Deus é o protetor dos que creem.
Ele os tira das trevas, das escuridões, para a luz verdadeira. Deus diz assim: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّعِبُ. Deus falou, e o que é esta vida mundana? A não ser diversão e distração. Cuidado. Então o muçulmano, principalmente no Ocidente, muitas vezes percebe algo profundo. Quanto mais a vida mundana crescer, mais o vazio interior vai aumentar. Não deixa a vida mundana entrar aqui dentro. Viva nela, trabalhe nela, mas não deixa ela entrar dentro de você. Então os sábios falam assim: a verdadeira crise da humanidade não é só o material, mas eles esqueceram do espiritual. Não coloca aqui dentro a luz das palavras divinas. Ibn Taymiyya falava, que Deus o tenha: o verdadeiro prisioneiro é quem aprisionou o seu coração longe de Deus. O verdadeiro prisioneiro é quem aprisiona o coração longe de Deus. Mesmo preso injustamente, Ibn Taymiyya, na época dele, ele falava assim: o que os meus inimigos podem fazer comigo? O meu paraíso, tenho certeza, que está dentro do meu peito, do meu coração. Ele ensinava que o verdadeiro muçulmano leva a sua fé consigo onde estiver, independente da situação. Os sábios falam assim: talvez aqui no Ocidente a sociedade mude, a cultura pressione. Talvez que existem várias tentações, sem dúvida, mas quem possui Deus de verdade dentro do coração nunca estará perdido e nem preso. Está livre. Ibn Qayyim falava: neste mundo há um paraíso. Quem não entrar nele não vai entrar no paraíso da outra vida. E qual que é o paraíso, ó Ibn Qayyim? Ele falava: conhecer verdadeiramente Deus, amá-lo e lembrá-lo constantemente. Hoje nós, não são muitas pessoas, muitos de nós mesmos procuramos na felicidade viajar bastante, dinheiro, prazer, fama, redes sociais. Esquecemos da frase: o coração foi criado para Deus, nunca descansará em outra coisa além de Allah. Hassan al-Basri, ele viveu em tempos de corrupção, de tentações, de fitna, e falava sempre: ó filho de Adão, ó ser humano, você é apenas dias contados. Sempre que um dia for embora, igual Muhammad falava, parte de você vai desaparecer e vai embora. Cuidado. Muitos de nós vivemos correndo diariamente, com várias distrações. Mas a pergunta única é: o coração nosso está se aproximando de Allah ou se afastando? A vida mundana é um sonho e a morte é o despertar, porque é eterna. Sufyan al-Thawri chorava constantemente, grande sábio do Islã. Perguntaram para ele: por que você chora muito, ó Sufyan? Ele respondeu: eu temo que a minha fé seja retirada antes da morte. Será que a gente teme isso? Ou pensa nisso? O perigo não é apenas cometer pecado. O perigo é acostumar-se a praticar esse pecado. Eu cometi o pecado, mas eu sei que é pecado, então eu posso abandoná-lo. Agora eu cometo e faço um hábito na minha vida, aí meu coração morre. Significa o quê? Quando o pecado deixar de incomodar você. Quando a reza que você faz torna pesada. Quando o Corão perde o sabor e a doçura. Quando a fitna, a corrupção, vira normal na tua vida. Significa que o teu coração adoeceu ou morreu.
Ibn Jauzi falava, o maior desperdício da vida é passar um dia sem se aproximar de Deus. Será que hoje nós nos aproximamos de verdade de Deus? Hoje eu falo por mim e por nós mesmos. A gente passa horas e horas aonde? Aonde? No celular. Em distrações. Em discussões inúteis. E olha que o Ibn Jauzi falava, quem conhecer o valor do tempo não irá jamais desperdiçar sequer um instante, um segundo. A gente não conhece o tempo, nem o seu valor. Por isso que os sábios antigamente valorizavam, e até hoje, a oração do Fajr, o Alcorão, o Dhikr. Tem sábios que quando você vai falar com ele está quieto e você está mexendo a língua. Tanto de lembrar de Deus, conhecimento, o silêncio útil. Deus falou assim, no Alcorão, Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Na Sura da Caverna, Deus falou assim, para os jovens, que eram jovens que acreditaram em Deus, e Deus colocou no coração deles mais orientação. Significa, eles eram jovens que acreditavam em Allah. E Allah então aumentou para eles a fé e a orientação. Ibn Kathir fala, eles viveram numa sociedade cheia de idolatria, de corrupção. Mas mesmo assim esses jovens escolheram preservar a fé. Por eles escolherem isso, Allah protegeu eles, fortaleceu eles, eternizou a história no Alcorão. Cadê os jovens de hoje preocupados com isso? Preservando o que é lícito, evitando a corrupção mundana e mantendo a identidade islâmica. Como que nós vamos ter um sucesso se nós estamos perdendo o nosso valor, a nossa identidade? Os sábios falam, o mundo está partindo e a outra vida está sempre chegando. Então sejam filhos da vida eterna. Quem se ocupa corrigindo a si mesmo terá menos tempo para criticar os outros. Esquecem discussões, ataques ou polêmicas. Purifique o coração e corrija a sua alma. Conselho dos sábios. Não fuja das pessoas apenas com o seu corpo. Fuja do pecado com o seu coração. O verdadeiro isolamento, os sábios falam, não é você morar sozinho. Isolamento é você afastar do que é pecado. Quem conhecer sempre Deus vai encontrar o verdadeiro descanso, mesmo em meio de dificuldade, preocupação. Conheça Allah, Ele vai dar tranquilidade para você no seu dia a dia. Os sábios falam, tenha certeza que uma obediência ilumina o coração e o rosto, ou o coração e a vida. Então a gente precisa de mais conhecimento e prática. Como Deus diz, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Não esqueçam, no dia em que riquezas, bens materiais e filhos não irão beneficiar em nada, exceto quem vier até Deus com o coração totalmente puro. Se você está vivendo cansado, viajando, trabalhando, lutando contra as tentações, tentando proteger a sua família e os seus filhos,
saiba que cada oração escondida, cada súplica, cada lágrima, cada esforço, cada prostração, Allah está vendo. E está mandando no seu caminho anjos somente para rodear você e o seu lar. Inna Allaha la yubi'a ajra al-muhsinin. Allah não desperdiça a recompensa daqueles que fazem o bem. Pratique o bem e evite o mal. Pedimos a Allah, o único todo-poderoso, que fortaleça os nossos corações, nos fortaleça nessa vida, nos fortaleça nesse momento de minoria islâmica e faça de nós pessoas que tenham amor pela outra vida e não nos apegamos muito nessa vida mundana e no material. Aceite as nossas súplicas, a nossa aula e perdoe os nossos erros e os nossos pecados. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam wa jazakumullahu khair walhamdulillahi rabbil alamin. Eu encerro aqui a aula